E agora, às 8 horas e 22 minutos, nós vamos à primeira entrevista de hoje. Nova Manhã. Entrevista do dia. O final do ano é a melhor época de vendas para o comércio. Mas, para uma parte dos consumidores, juntamente com as compras, vem uma ou outra dor de cabeça. A gente está falando aí, entre outras coisas, de venda casada, produto com defeito, devolução, troca ou reembolso negados. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou o advogado Danilo Zaninello, que tem uma dica para o comerciante: usar o Código de Defesa do Consumidor em seu favor. Bom dia, Danilo, tudo bem? Olá, bom dia, Marcelo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Danilo, vamos lá. Como é que o comerciante ele pode fazer isso, de usar o Código de Defesa do Consumidor em favor dele e não contra ele, morrendo de medo de ser acionado? Bom, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor é uma realidade. Então, infelizmente, não adianta como o consumidor, não, o vendedor querer lutar contra ele. Então, o fato é usá-lo como se fosse uma referência de boas práticas de fornecimento. Nós temos hoje o exemplo de um dos maiores varejistas do mundo, que é a Amazon, que é um exemplo de atendimento, facilidade de troca, facilidade de devolução de dinheiro. Inclusive, rodam alguns memes na internet aí, onde mostram, né, a entrega pelos correios, entrega por transportador e entrega na Amazon. O cara vem, deixa um bilhete, faz uma entrega diferenciada, e é um meme que nem foi criado pela Amazon, mas é uma excelente propaganda para eles. Da mesma forma, o vendedor, os lojistas... Tá me ouvindo, Marcelo? Sim, tá sim. Muito bom por sinal o áudio. Pode continuar. Da mesma forma, os lojistas eles podem usar esse Código de Defesa do Consumidor como boas práticas. Obviamente, para manter esse bom atendimento, há um certo custo de manutenção. Entretanto, essa manutenção ela vai ser revertida num aumento das vendas. A melhor propaganda, a melhor divulgação que uma loja pode ter é o consumidor contente. E você não vai ter apenas o consumidor falando bem de você, mas você também terá a fidelização desse consumidor. Então, você facilitar, prezar pelo bom atendimento, você vai estar não só seguindo a sua obrigação, mas também fidelizando o consumidor e fazendo com que ele seja a melhor das suas propagandas. Danilo, ao cidadão brasileiro não é permitido não conhecer a lei. Obviamente que o comerciante ele tem noção, muitas vezes, informações até detalhadas, mas certamente não todas, e deve deixar passar um item ou outro do Código de Defesa do Consumidor. Seria, portanto, muito importante para ele estudar e, quando não, ao eu fazendo propaganda para a sua categoria, ter a consultoria de um advogado no que diz respeito aos detalhes do Código de Defesa do Consumidor, porque isso pode fazer a diferença na hora de um atendimento. Estou certo no raciocínio? Com certeza. Hoje já é obrigação, inclusive, de todos os pontos de venda ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição para os clientes. Então, obviamente, o empresário pode aproveitar esse exemplar que já está à disposição e também consultá-lo com certa frequência. E hoje, em torno de 10% das ações movidas dentro do tribunal são referentes a problemas entre consumidor e vendedor. Então é um número bastante alto aí. Esse número aí foi passado inclusive pelo Tribunal Superior de Justiça e, sem dúvidas, é muito mais barato a pessoa procurar uma assistência profissional, procurar uma orientação, do que ficar à mercê de responder essas ações que podem custar muito caro. Agora uma pergunta pessoal para você. Você já teve problema do ponto de vista das relações consumeristas, como o advogado costuma dizer, e já teve que acionar alguém por conta disso? Eu, pessoalmente, às vezes até por ser advogado, fica um pouco mais fácil de resolver. Quando a gente traz uma argumentação, traz a questão do Código de Defesa do Consumidor,
você consegue resolver mais facilmente de forma administrativa. Mas problemas já tive. Eu já tive problemas com cancelamento de evento, e aí eu tinha uma peça reservada e a pessoa não queria cancelar a reserva, queria fazer a cobrança integral. Já tive problema com produtos que vieram com defeito, e o vendedor não queria trocar em hipótese alguma. Mas aí, obviamente, quando você se posiciona de forma firme, conhecendo a legislação, e ainda mais sendo um advogado, facilita um pouco a troca, né? O Jonathan Alves está me lembrando aqui, Danilo, que nesta época do ano tem muita promoção, e aí me parece, eu não quero fazer julgamento dos comerciantes e colocar todo mundo no mesmo balaio, mas tem muita gente que se aproveita dizendo que, olha, nessa condição não há troca, nessa condição a gente não devolve. Isso existe, ou seja, existem exceções à regra ou não? É preciso ficar atento a todos os detalhes do código, porque a lei continua valendo e não há exceção em nenhuma situação. Bom, já bem, há alguns casos delicados. Por exemplo, o supermercado, vezes, ele coloca produtos muito próximos do vencimento para venda. Obviamente, a publicidade tem que ser muito bem divulgada, tem que estar bastante visível ao consumidor que esse produto está bem próximo do vencimento. Aí, obviamente, o consumidor não poderia reclamar que não viu a questão do vencimento, mas ainda assim ele está resguardado dos outros direitos, que é do arrependimento e tudo mais. E nesses casos, infelizmente, não tem essa questão de é promoção de final de ano, esses produtos eu não troco. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o consumidor mantém os seus direitos de arrependimento, de troca, inclusive nas compras online. Tá bom, Danilo, muito obrigado pelas dicas que são relevantes, muito importantes para o consumidor e também com esse viés aí para o comerciante. Muito obrigado por nos atender, que eu sei que você está bem ocupado, nem está em Araçatuba hoje, né? Enfim, boa viagem aí para você, bom trabalho, viu? Obrigado, Marcelo, obrigado, ouvintes, um bom dia a todos e sigo à disposição sempre que necessário.